A nossa live hoje conta com uma presença muito especial, né? Dom João Justinho de Medeiros Silva, nosso arcebispo. É um prazer, Dom João, recebê-lo, estar com o Senhor nessa noite, né? Que eu tenho certeza que Deus irá conduzir tudo para que aconteça da melhor forma possível, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite que a Comissão Arquidiocesana de Catequese me fez para estar esta noite, nesta live, dialogando com você, que está aqui em nome da Comissão Arquidiocesana de Catequese, e com os nossos milhares de catequistas. De fato, nossa arquidiocese tem centenas e centenas de catequistas, e esta é uma grande bênção para a nossa Igreja Diocesana. Eu quero dizer a vocês que nós tivemos um movimento na Comissão Arquidiocesana de Catequese. Glória, que trabalhou conosco muitos anos, deixou a função de estar à frente como coordenadora. Deixamos aqui mais uma vez registrados os nossos agradecimentos a todo o trabalho e empenho dela pela catequese em nossa arquidiocese. Certamente podemos continuar contando com muito do serviço, da disponibilidade dela, e acolhemos a Caroline, ou Carol, que assumiu essa tarefa. Deixo aqui minha saudação para todos os membros da comissão, em especial ao padre Antônio Vanix, que está nos acompanhando e que assumiu, inclusive, no lugar do padre Paulo Roberto, falecido, como todos sabemos, tragicamente, no dia 24 de janeiro, não é? Então, aqui estamos, nesse momento, para aproveitar dessa oportunidade que nos é dada e dialogar sobre a catequese. Nós vamos ouvir a Carol novamente, que vai nos situar um pouquinho sobre a organização da comissão, antes de eu retomar a palavra. Carol, você precisa... Então, quero agradecer primeiramente o convite, né, que foi feito. Eu disse o meu sim com o coração muito alegre, porque sou uma apaixonada pela catequese. Há 12 anos eu já atuo como catequista aqui na Paróquia Menino Jesus de Praga, trabalho com catequese infantil, trabalhei com crisma, catequese de adultos um pouco. Então, sou muito grata a Deus por essa vocação que Ele fez brotar no meu coração, por essa missão, né, de ser catequista. Bem, a nossa comissão, ela é formada por 8 membros, né? Nós temos o assessor que nos orienta, que é o padre Antônio Vanix, e nós contamos com a Vera Lúcia, da Paróquia São Judas, aqui de Montes Claros, com a Miraíta de Almeida, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, também aqui em Montes Claros, e o Dete Marques, da Matriz, Nelly Pimenta, da Rosa Mística, Irmã Vitalina e o Mike, que são os religiosos que compõem a nossa equipe. Somos 8, de acordo, né, com as orientações que Dom João tem nos dado, nossa equipe vai aumentar, temos novidades, né, mais para frente, mas a missão, né, da comissão é promover um espaço, né, espaço de formação, um espaço para que a catequese possa conversar, possa se conhecer. A comissão ela tem esse objetivo de propor, né, e com a catequese, para que essa evangelização ela possa acontecer da melhor forma possível, né? Propor um espaço de diálogo, de conversa. Então, a missão da catequese, da comissão é essa, criar espaços para dialogar sobre a catequese, trazer algumas orientações que nos são dadas, né, pelo regional, pelo CNBB, propor formações, né, dos nossos documentos. Então, esse, né, tem sido o nosso objetivo enquanto comissão. Bem, a nossa live hoje, ela tem um tema muito bonito, né, para como manter viva a missão de catequizar em tempos de pandemia, né, que Dom João vai trazer para a gente daqui a pouquinho. E na sequência da explanação de Dom João, nós vamos falar um pouco das orientações que nós já temos dado para as paróquias, né, a partir das reuniões desse tempo, o mês de março. Depois dessas orientações, que nós vamos reforçá-las,
nós vamos ter um momento das perguntas, né? Então, você que está nos assistindo, né, catequista, pais, outras pessoas, membros de pastoral que estão nos assistindo, pode, através, né, aí das caixinhas de perguntas do Facebook, deixar a sua pergunta. Ao final da nossa live, nós vamos responder. Se não conseguir responder a todas, nós vamos ter o cuidado de tentar responder ao longo da semana, né, as dúvidas de vocês. Esperamos que vocês compartilhem essa live para que ela possa alcançar um número muito maior de pessoas. Nós sabemos, né, a aprender, ajudar nesse processo de evangelização. Então, compartilhe, comente com a gente para que a gente possa. E agora eu deixo com o Dom João, né, para que a gente possa dar continuidade. Obrigado, Caroline, por suas palavras. Vamos então conversar um pouco agora a partir do tema que foi motivador, que foi apresentado para a nossa live. Como manter viva a missão de catequizar em tempo de pandemia. Eu preparei 7 tópicos, me organizei desse modo. E de modo que vamos conversar, você pode tomar nota de alguma coisa, mas também depois eu posso compartilhar o que eu escrevi, é uma paginazinha. Antes de tudo, então, o primeiro, antes de tudo, para manter viva a missão de catequizar em tempo de pandemia, é preciso manter viva a vocação de catequista. Manter viva a vocação, fruto de uma experiência pessoal com Deus. Ora, se nós pensamos apenas na missão, nós corremos o risco de não estar atento àquilo que sustenta a missão, que é a minha relação pessoal com Deus. Seria mais ou menos assim: eu sei que tenho que fazer algo em favor da evangelização, o meu fazer, o meu agir, a minha missão, mas descuido da minha própria experiência, porque o que eu apresento como catequista, como é que eu faço ecoar a palavra de Deus no coração do catequizando? Não simplesmente porque eu pronuncio, proclamo a palavra, mas porque essa palavra atravessa a minha vida. Também no meu gesto de ser e de viver, isso vai ser traduzido. Então, estamos num tempo em que o nosso trabalho como tal, a nossa missão ficou bastante balanceada no sentido de como vamos fazer. Mas não podemos esquecer de que nós só vamos conseguir fazer se nós cuidarmos do ser. Por isso, antes de tudo, manter viva a vocação, fruto de uma experiência pessoal com Deus. Isso se mantém vivo pelo diálogo com o Senhor, por meio da escuta da sua palavra e da oração pessoal. Seria um desastre se nós, que pregamos a palavra de Deus, incluindo nós bispos, padres, agentes de pastoral, e falando especialmente para vocês catequistas nesta noite, se nós pensássemos que a pregação da palavra de Deus é apenas fruto da nossa inteligência, do nosso saber, da nossa compreensão, e não cuidássemos de que a pregação há de brotar de um coração que acolheu a palavra. Quem não está podendo, nesse momento, pelas razões da pandemia, exercer a tarefa de catequizar, de animar os encontros de catequese, não pode se esquecer de cuidar da sua relação com Deus. Isso é fundamental, incluindo a comunhão sacramental com a Eucaristia, aqueles que têm a possibilidade de participar e, quando é permitido participar, tivemos em momentos em que as igrejas estiveram fechadas, né? E não podendo, da comunhão sacramental, a comunhão espiritual. Poderíamos colocar assim: você catequista, como você está vivendo os domingos da pandemia? Tem se recordado que, embora estejamos em pandemia, o domingo não deixou de ser domingo? Para que você depois comunique isso aos seus catequizandos, dependerá do modo como você estiver vivendo essa experiência. O cuidado da sua comunhão com Deus. É a primeira coisa que eu queria ressaltar. A segunda, aí sim,
Como manter viva a missão de catequizar? Como não deixar esfriar, enfraquecer, morrer a catequese? Primeiro é preciso uma diferenciação que nem sempre ficou muito clara em tantos momentos. O que a pandemia provocou não é tanto o isolamento social, mas o distanciamento social. O isolamento poderia ser entendido como as muitas dificuldades de comunicação com o outro, que isolado não teria acesso ou não permitiria acesso até ele. O que nós estamos vivendo é um distanciamento social, como prevenção para a não propagação do vírus da Covid-19. Ora, o distanciamento aqui, ele é um distanciamento físico, certamente, mas ele não impede, ele não nos isola, ele nos permite comunicar, porque, graças a Deus, nós temos muitos meios de comunicação. Então, vocês, neste momento, estão, inclusive, me ouvindo a Carol, vão poder enviar perguntas. Há possibilidades muitas, telefonemas, os outros meios, as outras mídias sociais, o WhatsApp, chamadas de vídeo, tantas formas, não é? Em que a gente tem possibilidades de comunicar com os outros. Você enviou o presente para alguém nesse tempo da pandemia, alguém distante, utilizando, por exemplo, o serviço dos Correios ou de alguma transportadora? Veja, o isolamento social nos colocaria impossibilitados de fazer isso. Repito, nós estamos num distanciamento social, então existem possibilidades de comunicação e elas devem ser exploradas, também na catequese. Contatos aqui muito importantes para quem quer manter viva a missão de catequizar são contatos com o pároco, com a coordenação da catequese, com os outros catequistas e, sem dúvida, o contato com os catequizandos. Houve padre que, no início da pandemia, fez essa experiência de telefonar para todos os agentes de pastoral da paróquia, incluindo os catequistas, para animá-los, todos os agentes. E esse pároco também estimulou que cada catequista encontrasse formas de telefonar, de criar um contato com os seus catequizandos. Repito, superando uma compreensão de isolamento social, valorizando o distanciamento social, mas criando contatos, comunicação. Um primeiro modo de manter viva a missão de catequizar é garantir alguma forma de contato. Se eu já me esqueci quem eram os catequizandos que eu estava acompanhando no início da pandemia, então vejam, na verdade eu não estou mantendo viva a missão de catequizar. Eu estou deixando ela esfriar. Um catequizando que há mais de um ano ninguém da comunidade, nem o catequista, nem a coordenação, ninguém fez contato com ele, ele de fato sentirá-se abandonado, colocado de lado, esquecido pela catequese. Então, para manter viva a missão de catequizar, insisto, é muito importante descobrir formas de contato. Essas formas de contato podem ser mais complexas, mais elaboradas, mas podem ser muito simples. Pode ser um simples bilhetinho que você escreve e faça chegar até a esse catequizando, por exemplo, se alguém tiver dificuldade de usar as mídias sociais. E é importante também estimular o contato dos catequizandos entre si, porque não se trata apenas de um contato catequista com cada um dos catequizandos, mas para que eles se sintam também uma comunidade de fé, ligados a uma comunidade de fé. Dou-lhes um exemplo. Quando eu tenho notícia de um dos meus padres, de um dos padres da nossa diocese, quando tenho uma reunião, eu compartilho aquela notícia, dizendo, olha, o padre tal está assim, assado. Por quê? Porque, na verdade, o mais importante não é apenas que o bispo esteja em contato com os padres e os padres com o bispo, mas que todos estejamos em contato com todos. Então, eu posso telefonar para um padre ao saber que ele está passando por alguma dificuldade. Mas é importante que os outros também
sintam-se com a mesma responsabilidade de manifestar a sua solidariedade, a sua fraternidade. E às vezes isso não acontece porque a pessoa não está sabendo e não teve, às vezes, tempo, modo de se organizar, de fazer esses contatos. Então, estimular que os próprios catequizandos deem notícia uns aos outros de como estão e criem, portanto, esse sentido de vida em comunidade. Terceiro, a pandemia é para todos nós um desafio à solidariedade. A pandemia, ela mostrou as nossas feridas, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. E fizemos nesses dias encontro com os padres das foranias, estamos quase concluindo. De um modo geral, todos os padres, com muita simplicidade, têm falado dos seus medos, das suas angústias, dos seus desânimos, porque todos estamos, de algum modo, tocados pelo peso da pandemia. Quem poderia imaginar, em fevereiro do ano passado, que nessa data de abril nós chegaríamos a 400 mil mortos no Brasil? Significa, a título de exemplo, de proporção, como se todos os habitantes de Montes Claros tivessem morrido. É uma cidade de Montes Claros, 400 mil habitantes. É como se Montes Claros tivesse desaparecido do mapa do Brasil. Ora, isso tem um impacto na vida de muitas pessoas. Praticamente todos nós, neste momento, temos já alguma pessoa conhecida, ou muito próxima, amiga, ou até um familiar que morreu de Covid-19. Portanto, a vulnerabilidade está aí. Nossas feridas estão abertas, sem dúvida. E para um momento como esse, a solidariedade é muito importante. E a solidariedade, queridos irmãos e irmãs, quando vivida, ela é uma escola do Evangelho. Ela é a catequese viva. De fato, uma coisa é você preparar um encontro de catequese para falar sobre a solidariedade. Outra coisa é você mostrar que neste tempo que estamos vivendo, você tem gestos de solidariedade, estimula gestos assim. Lembremos nesse sentido que somos uma igreja samaritana. Ontem meditávamos isso numa das nossas reuniões e o padre disse: nossa igreja é uma igreja samaritana. Ela não está passando ao largo dos que estão tombados, dos que estão caídos. Nossa igreja está socorrendo muitas pessoas, por muitas campanhas, por muitas expressões de caridade, de solidariedade. Os catequistas não podem fugir dessas expressões de solidariedade, inclusive envolvendo seus próprios catequizandos. E quem sabe alguma família dos seus catequizandos está aguardando o gesto de solidariedade da comunidade paroquial? Se você, como catequista, sabe que um de seus catequizandos, os pais estão desempregados ou em situação de forte aperto, como é que a catequese está atenta a isso para fazer o link com os serviços sociais da paróquia e da arquidiocese? Portanto, a pandemia é um desafio à solidariedade, somos uma igreja samaritana e a nossa catequese não pode imaginar que isso não é tarefa dela. Sim, todos estamos neste momento comprometidos em cuidar, em acudir os que estão mais sofridos. Redescobrir, portanto, nesse momento, a sacramentalidade dos pobres. Na catequese, muitas vezes, somos premidos, exprimidos, impulsionados a falar sempre dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da reconciliação, da crisma, mas não nos esqueçamos, os pobres também são os sacramentos de Deus. Nós, quando falamos assim, estamos lendo com bastante atenção o Evangelho de São Mateus, o capítulo 25, quando Jesus disse: tive fome e me deste de comer, era peregrino e me acolestes. E no final ele vai dizer: tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes.
Ora, se Jesus disse isso, é porque ele se faz presente no pobre. E é possível encontrar-se com Cristo, que está no pobre. Logo, o pobre é um sacramento de Deus, é um sacramento de Cristo. Como é que a nossa catequese está vivendo a solidariedade, a caridade, o cuidado com os pobres nesse tempo? E também valorizar, nesse sentido da solidariedade, as expressões de diaconia, de serviço. Eu imagino que os jovens, sobretudo adolescentes, mais fácil isso para eles, mas também para os adultos, sem dúvida, descobrir modos de ajudar as pessoas neste tempo. No início da pandemia, muitos gestos assim apareceram, sobretudo na TV, de jovens que se ofereciam para fazer compra para aquelas pessoas que não podiam sair de casa. Talvez hoje outras formas dessa solidariedade, dessa diaconia, desse serviço, já tenham sido descobertas, não é? Cada um tem que ficar muito atento ao que está acontecendo ao seu redor, para poder oferecer-se. Portanto, a solidariedade, o serviço, são aqui exemplos muito vivos daquele conteúdo que nós passamos exatamente quando podemos conversar, dialogar com os nossos catequizandos. Quarto item que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu entendo que a pandemia é também uma excelente oportunidade de envolver mais as famílias, os pais, os irmãos mais velhos, outros familiares ou responsáveis. Nossa catequese ainda tem muito, nós sabemos, do modelo escolar. E até eu diria assim, do modelo escolar enfraquecido, porque na escola também não deveria ser dessa forma. O que eu quero dizer? Às vezes, as famílias entregam aos catequistas a formação cristã de seus filhos e em casa se isentam de acompanhá-los. Talvez em alguma reunião e até com um grau de reclamação, porque foram convocados para alguma reunião, mas o fato é sabido de todos nós que existe pouco comprometimento ou um comprometimento a desejar da parte dos pais, dos familiares, no acompanhamento dos seus filhos que estão na catequese. Ora, a pandemia talvez esteja mostrando para nós que é preciso intensificar o contato com os pais, com os irmãos mais velhos, com a família. Eu fiquei até pensando assim, já que não se pode ter, ou não convém, ou ainda não está totalmente possibilitado na maioria dos lugares, o encontro presencial com os catequizandos crianças, por que não fazer os encontros com os pais? Com alguns pais, você não pode lotar uma sala de pessoas, não vai aglomerar, mas se você, catequista, tem condições, já pode sair de casa, já pode fazer isso, que tal você se encontrar com pais de 5, 6 catequizandos e num encontro, talvez mensal, você passa todas as orientações daquilo que em encontros semanais eles poderão desenvolver com seus filhos. Quem sabe a pandemia não está nos ajudando a redescobrir o lugar da família na educação cristã de seus filhos. Valorizar aquilo que nós falamos com muita facilidade, mas que nem sempre operacionalizamos dessa forma. Nós dizemos, os pais são os primeiros catequistas. Mas como? Só porque ensinam a rezar as orações mais elementares da nossa fé, ou fundamentais da nossa fé? Está aí uma oportunidade. Há famílias que poderiam receber algum catequizando vizinho, se não pode vir à igreja, mas às vezes essas crianças já estão lá pela vizinhança, em contato, e vai uma criança na casa de outra família, por razões outras, por que não poder ir? Certamente não vamos nós propor esse movimento, mas descobrir onde ele existe e valorizá-lo. E isso não se faz sem ouvir os pais e perguntar, não é? Existe algum catequizando que está junto com seu filho em nossa catequese, que mora próximo à casa, você também não se responsabilizaria
de preparar os encontros com a presença dessa criança? Certamente tudo isso é muito trabalhoso. Nada é simples, nada é simples. Tudo é muito trabalhoso, demanda tempo, demanda pensar, demanda organizar, demanda contatos, mas está no bojo, no conjunto daquilo que é próprio da nossa missão de ser catequistas. Lembremos-nos aqui que nós não evangelizamos porque ensinamos conteúdo. Talvez alguns catequistas e até os pais ficam preocupados. Nosso filho, o nosso catequizando está sem os encontros. Sim, é ruim que seja assim, mas nós evangelizamos quando, na estrada da vida, mostramos ao outro como Jesus nos inspira a agir dessa e daquela maneira. Nesse caso, existe uma força catequética enorme nos gestos dos pais e dos catequistas. E quando eu falo de força catequética dos gestos, eu estou dizendo que a convivência, a vivência dentro de casa, a palavra dada pelos pais, pelos catequistas, tem uma força muito grande quando ela está ancorada, apoiada nos gestos dos pais e dos catequistas. Portanto, preocupemo-nos sim com o conteúdo, mas fiquemos atentos para não inverter a ordem. Isto é, preocupar com o conteúdo e não estar atento aos nossos gestos. Quinto, esse tempo nos pede ousadia e coragem de ir ao essencial. Sim, a pandemia nos colocou numa situação desafiadora, em todos os sentidos. O que é mais importante? Aqui nós temos visto muitas discussões sobre quais são as atividades essenciais. Mas muita atenção, porque essa discussão das atividades essenciais, elas podem esconder perguntas mais profundas por algumas coisas essenciais que não estão sendo discutidas. Nesse sentido, voltando para a catequese, cuidado para não atropelar processos que, em razão da pandemia, terão de ser mais lentos mesmos. Há uma negação por parte de alguns de que a pandemia exige de nós um ritmo diferente. Não dá para a gente continuar no mesmo ritmo que estávamos, e não sabemos se voltaremos um dia para o mesmo ritmo que estávamos. Logo, na catequese, na vida das nossas comunidades, tenhamos essa certeza. Não é possível não é possível negar que exista um outro ritmo. Não dá para fingir que tudo está funcionando. A impressão que temos, às vezes, quando saímos à rua e vemos tantas pessoas circulando de um lugar ao outro, é como se tudo estivesse funcionando normalmente. Mas não está assim, não. Com um olhar atento, nós vamos descobrir a lentidão de quase todos os processos, com elementos muito complicadores em vários deles. Sabemos que aumentou a violência doméstica, sabemos que o nível, as taxas de miséria e de pobreza aumentaram, há pessoas passando fome. Hoje mesmo eu li uma reportagem da mãe que preferia não acordar o filho para ele não sentir fome, e porque ela não tinha o que dar a ele no café da manhã. Então, isso tem aumentado. As coisas não estão como estavam. E, portanto, nós não podemos desconhecer essa situação tão difícil. Nesse caso, esse tempo nos pede a ousadia e a coragem de ir ao essencial, como catequistas, como membros de nossas comunidades. Cuidado com as novidades que se distanciam da boa nova. Não se pode confundir uma coisa com a outra. Existe neste momento também muita criatividade. Eu vejo aqui e acolá, sobretudo nas redes sociais, algumas iniciativas. Vi uma desses dias, não quero dizer o que estava dito lá,
mas foi o que me despertou a falar isso aqui. Era uma propaganda para um título de uma nova devoção à Nossa Senhora. Mas tinha um quê de oportunismo neste momento que estamos vivendo. E aí me passou exatamente esta reflexão. Nem toda novidade que vai atrair muita gente está de acordo com a boa nova do Evangelho. E Jesus mesmo nos advertiu, dizendo: cuidado com os falsos pastores. Cuidado, nós podemos nos tornar esses falsos pastores se nos distanciamos do Evangelho e buscamos novidades que não estão em conformidade com as exigências do Evangelho. Podemos correr o risco, em alguns momentos, de buscar coisas que atraiam as pessoas, mas que não é o mais importante, que não dá substância maior à própria experiência da evangelização. Ousadia e coragem de ir ao essencial. Atenção para não nos desviarmos do caminho. Cuidado toda vez que a gente tiver um gesto de criatividade. Há um mínimo de policiamento que cada um deveria colocar em si, com a seguinte pergunta: esta proposta, ela se aproxima de que modo da proposta de Jesus? Sexto, neste tempo tem sido um tempo de usar outros recursos. Então, usar recursos uma vez que existem. E que o próprio tempo está sendo reorganizado. Então, eu fiquei pensando, como é possível descobrir livros que sejam apresentados aos nossos catequizandos, sejam crianças, adolescentes e jovens? O que existe de literatura religiosa que deveria ser incentivada por nós, que poderíamos propor aos jovens, aos adolescentes, às crianças? Sabemos que já existe muita coisa que circula no próprio WhatsApp, como pequenos textos. O que disso pode ser proposto e pode ser aproveitado? Depois, o que pode ser estimulado para que seja assistido em família, em termos de filmes de inspiração cristã? Sabemos, e existem muitos. É preciso, talvez, ficar atento para poder fazer este estímulo. Saber com precisão o que pode ser apresentado. Eu tinha falado 7 itens, mas na verdade eu escrevi foram 6. Me deparei aqui agora com isso, que a folha terminou e não tem o 7º. Na verdade são 6 itens que eu preparei por escrito. Quero finalizar esta minha palavra para passar ao momento seguinte, agradecendo a sua atenção e colocando-me à disposição, sobretudo dos coordenadores, dos párocos, da comissão de catequese, para colaborar na reflexão, trazendo elementos que possam ajudar a orientar neste momento que estamos vivendo. Muito obrigado, eu devolvo a palavra a Carol, que vai agora apresentar como é que a catequese arquidiocesana apresentou indicações para esse tempo de pandemia. Com você a palavra, Carol. Vou desligar o meu microfone. Obrigada, Dom João. Desde o início do ano, né, nós nos reunimos com o Dom João, com o nosso assessor, Padre Antônio Vanix, para que a gente pudesse pontuar algumas questões que tinham sido, né, que são demandas, né, como voltar, como conduzir. Durante o mês de março, nós fizemos reuniões com as foranias, com os representantes forânicos, para que eles pudessem repassar essas informações. Então, eu acredito que essas informações que a gente vai salientar aqui agora ainda não chegou para você, ela vai estar chegando, mas nós achamos interessante partilhar aqui, né, justamente para saber se há dúvidas, né, nesse sentido. No ano passado, assim que houve, né, o início da pandemia, que nós suspendemos as nossas atividades até entender como tudo isso aconteceria, nós suspendemos o uso do material que nós temos, né, a nossa diocese, ela usa um material específico de catequese para direcionar as nossas atividades, os temas, né, que são trabalhados em todas as etapas. Então, nós suspendemos esse material até a gente entender tudo.
A partir desse ano, né, nós continuamos com a catequese online em algumas paróquias que tinham essa condição, né, essa realidade. Nós sabemos que a nossa paróquia, ela é muito grande, a nossa arquidiocese, perdão. A nossa arquidiocese é muito grande, então, os meios de comunicações em alguns locais, né, que dependem de acesso à internet, elas são difíceis, né, é difícil acesso. Para esse ano, o que nós orientamos para as paróquias? O retorno do uso do material. Seja esse material utilizado na forma online, como muitas paróquias e comunidades têm desenvolvido, né, através do WhatsApp, do Meet, algumas ferramentas, né, que elas utilizam. E para aquelas pessoas que não têm esse acesso, o material ele tem sido produzido, a gente usa algumas metodologias escolares, como o Dom João disse, a gente tenta distanciar ao máximo, né, essa figura da escola com a catequese, com a formação catequética, mas nesse momento algumas metodologias, elas têm sido utilizadas, algumas ferramentas escolares, para que a gente não se perca, né, que a gente dê o mínimo. Como o Dom João disse, tudo vai ser de forma mais lenta, né, então, infelizmente, a gente passa por esse processo de adaptação. Então, nós orientamos o retorno do uso do material. Todas as paróquias, em grande maioria, paróquias e comunidades, já têm acesso a esse material, a essas apostilas, né, que dão orientação. Mas, caso alguém não tenha, pode nos procurar, né, pode ligar no secretariado ou entrar em contato pelas redes sociais, no Instagram da Diocese ou no Instagram da Catequese, para que a gente possa orientar onde vai estar adquirir esse material, para que a gente possa dar continuidade. A orientação é que aconteça de forma remota, mas para aquelas paróquias e comunidades que ainda sentem, né, que existe um espaço, que existe como acolher esporadicamente, como o Dom João disse, né, uma vez no mês, essas crianças, esses adolescentes e adultos, né, lembrando que a catequese, ela é ampla. Muitas vezes a gente comete o ato falho de pensar catequese e imaginar somente as crianças, mas não, nós temos jovens, adolescentes, adultos, né, que estão vivenciando esse processo. Nós mesmos vivenciamos esse processo de catequese, que é a evangelização permanente na fé. Nós não vamos encerrá-lo, né? Não é algo que está fechado, concluído, nós estamos em permanente. Então, esse é uma das orientações, retorno do material de forma online e presencial para aquelas cidades, aqueles municípios, aquelas paróquias que se sentem confortáveis, que há possibilidade que isso aconteça, mas, claro, seguindo todas as orientações de distanciamento, de uso de máscara, né, das questões sanitárias que nós temos aí, e, lógico, se a família, se a criança, se o adolescente, o adulto se sentir confortável para isso. Então, nós temos que ter essa maturidade, essa sabedoria de entender a situação e colocar a forma, né, mais adequada para que essa catequese aconteça. Nós temos também sido questionados sobre quanto às inscrições. Nós temos as turmas em andamento desde o ano passado, muitas ainda não receberam o sacramento, seja o sacramento da crisma ou o sacramento da Eucaristia. Então, para essas novas inscrições, a orientação é que ela aconteça dentro das possibilidades de cada paróquia e comunidade, para as crianças a partir de 9 anos. A nossa catequese na Diocese, ela se inicia a partir dos 6 anos de idade. De 6 a 8 são etapas não obrigatórias, né? A criança ela pode vivenciar essa experiência de catequese, mas é a partir dos 9 anos que nós iniciamos o processo de uma catequese, vamos dizer assim, obrigatória. A criança que chega depois dos 9 anos, ela passa obrigatoriamente por 2 etapas. Então, nós vamos receber apenas essas crianças, essa é a nossa orientação, né? Já que essas são as etapas que a gente precisa ter um olhar mais atencioso. Então, as inscrições, elas podem acontecer a partir dos 9 anos. Esse início desse processo, seja online ou presencial, de acordo, né, com cada paróquia. A gente não está dizendo aqui que é para acontecer de forma presencial, viu, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Qualquer dúvida, pergunta para a gente. Ela vai acontecer, né, em divisões de turmas, como a gente já sabe, todos os critérios para quando a criança chegar de 9, 10, 11 anos. Nós fizemos as inscrições para essas etapas, seja para catequese infantil, seja para catequese de adolescentes, né, crisma, e adultos.
Lembrando que o início dessas novas turmas vai ficar a critério da paróquia e comunidade, a não ser a catequese de adultos, que nós já temos um cronograma muito específico, né, que começa no mês de julho. Então, para essa etapa, a gente vai abrir as inscrições, mas o início dela já é determinado de acordo com o nosso calendário. Então, esses foram algumas orientações que nós demos, né? Lembrando que, conversando com o Dom João, nós vimos, né, que já é possível a celebração dos sacramentos, que ano passado a gente, né, não estava acontecendo. Então, a paróquia, a comunidade, ela vai se organizar para que isso aconteça dentro das possibilidades. Então, se a turma for grande, nós vamos dividir essa turma, né, seja ela de Eucaristia, de Crisma, para que aconteça da melhor forma possível. Então, essas são as orientações que a gente tem dado, né, para vocês, para que a gente possa caminhar de forma única, né, ter um passo único aí. Se tiver ficado alguma dúvida, gente, a respeito disso, a gente tem as redes sociais, pode mandar as perguntas, nós vamos tirar para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? A gente sabe que pode ser que tenha pais, né, que ainda não estão acostumados com essa divisão das etapas, que fiquem com dúvida, então a gente está aberto para a gente poder conversar a respeito disso. Sobre as orientações, são essas, Dom João, agora a gente poderia, se não tiver algum questionamento que o senhor queira falar, a gente pode avançar para a próxima parte. Eu vi aqui, vendo os comentários, que tem a pergunta, você já fez referência, se já pode ter celebrações de Crisma. Eu tenho marcado algumas, marquei 2 turmas em Rubelita para o dia 8 de maio. Dom José fará crismas para mim aqui no dia 8 de maio, na paróquia São José Carpinteiro, e já tenho outras marcadas, agora eu não me recordo de qual. Sempre estão sendo marcadas segundo a possibilidade da paróquia. São turmas que já estavam preparadas. É importante que seja um grupo, um número de pessoas não muito grande, evitando aglomeração, respeitando sempre as orientações sanitárias do próprio município. Então, onde existem grupos já preparados ou em condição de agendar, podem sim demandar o agendamento. A gente recebeu muito isso, principalmente da Crisma, né? Que ano passado nós realizamos poucas. Então, a orientação é essa: procurar, agendar e, como o senhor disse, né? Dividir. A comissão, ela está aberta para que você possa nos procurar para as orientações da celebração. Você talvez tenha alguma dúvida, né? Nós vamos estar, na semana que vem, já colocando no Instagram algumas orientações específicas, né? Que inclusive foi o Dom João que nos deu sobre a celebração da Crisma, né? Um documentozinho de alguns temas importantes, e a gente vai compartilhar lá das celebrações, e a gente vai fazer isso também para a celebração da primeira Eucaristia. Né? E essa questão das idades também, a gente vai começar a alimentar o nosso Instagram, então, para que essas dúvidas, né, tenham acesso mais fácil às respostas. Nós vamos para as perguntas. Então, nosso assessor técnico aí, Júnior. A pergunta: se tem orientação quanto ao tempo de duração dos encontros remotos. De cada encontro, certamente, está se perguntando, não é? Veja bem, o tempo não deve ser muito longo. Fiquem muito atentos a isso. Há estudos, não é o caso agora da gente fazer uma conferência sobre isso, que estão apontando o seguinte: o uso que até então nós fazíamos das mídias, a maioria de nós, era um uso para o entretenimento, para o lazer, jogos, até encontros com outros grupos, leituras, enfim. E nós tivemos que transformar estas mídias em espaço de formação, de estudo e de trabalho. E existe uma disposição comprometida, vamos dizer assim, de você ficar muito tempo com esses encontros de formação e de trabalho. Já se fala, inclusive, da síndrome da tela, uma coisa assim. E o que eu estou dizendo e partilhando é o seguinte: não façam encontros longos. Não é? Mesmo a nossa live aqui, combinada é 1 hora, porque as pessoas começam a se cansar.
e aí é a posição da cadeira, é a iluminação da tela. Então, faça encontros mais curtos. Eu imagino que 30, 40 minutos é mais do que suficiente para um encontro online, certo? É melhor você deixar, por exemplo, né, e propor, leia com seus pais, com a sua família, tal texto bíblico, assim, amanhã, novamente, depois partilhe, do que você carregar demasiadamente no encontro e depois você começa a perder, né, a atenção do catequizando. Ou da pessoa adulta mesmo, também se perde, se distrai. Só lembrando, e lembrando, gente, só complementando, Dom João, nós tínhamos um tempo de catequese que a gente orientava para as etapas. Então, não precisa seguir aquele horário, por exemplo, catequese de crisma, 2 horas, catequese infantil, 1h30, né? Então, por favor, né, escutem Dom João, não façam encontros longos, porque senão as crianças cansam os adolescentes mais ainda, né? Então, era só essa acrescentar sobre o tempo que a gente orienta quando é presencial. Mais uma? Número máximo de crismandos para a celebração da crisma. Se for para a celebração da crisma, é preciso respeitar o decreto municipal. Em Montes Claros, nós temos possibilidade de celebrar hoje a missa com um máximo de 100 pessoas, mesmo se 20% na igreja for mais do que 100 pessoas. Por exemplo, a catedral, 20% é bem mais do que 100. A Rosa Mística também, seria aí talvez quase 200 ou 180 pessoas. Portanto, é preciso respeitar isso. Nesse caso, a turma de crismã deveria ser o quê? Uns 30, porque se você conta com o padrinho, 60, mais catequistas, equipe de liturgia, de acolhida, o padre, o bispo, o acólito, né? Então, isso tem que ser dialogado, não dá para ter uma regra assim, o número é tanto e basta, né? Em Salinas, eu estou sabendo que existe a possibilidade de celebrar com 50% dos lugares. Então, lá você terá uma proporção maior de catequizandos para serem crismados, se for o caso. Próxima. Quem já se havia preparado em 2019 para a crisma, mas a pandemia impediu de receber o sacramento em 2020, pode ser inserido nas próximas celebrações de sacramento para a turma de 2021? Eu entendo que sim. Aliás, aqui na paróquia São João Batista, a paróquia onde está o padre Antônio Vanix, como vigário paroquial, eu celebrei no fim do ano duas crismas durante a semana, fui lá para 2 grupos. E depois, durante o lanche que eles prepararam, conversando com eles, veio à tona exatamente o fato de que alguns ficaram perdidos ao longo do caminho. E eu disse assim, que pena, vocês não têm como ir atrás desses? Não é? Fazer uma espécie de resgate desses que, por razões diversas, não estamos fazendo nenhum julgamento, apenas observando que alguns ficaram pelo caminho. E eles tomaram essa iniciativa, foram atrás e formaram como que uma turma que está recuperando aqueles encontros perdidos e estão agendando comigo a crisma para o mês de julho, início de julho. Então, veja, aqui o importante é a gente ter como esse princípio do bom pastor, né? Não deixar que nenhuma ovelha se perca. Então, quanto mais se a pessoa tiver participado dos encontros e não pôde ser crismada porque não pôde haver celebração na paróquia. Outra Mais pergunta? alguma? Você poderia responder, Carol? Então, nós não temos, a gente tem conversado sobre isso, né? O nosso plano a respeito das mídias ainda não, né? A gente já tinha feito algumas formações sobre a inclusão dos meios de comunicação na catequese, mas a gente não chegou a fazer um plano para isso. Nós temos o nosso material para as etapas, mas um plano formativo ainda não. A gente ainda está estudando como desenvolver esse material para apresentar para as comunidades e paróquias.
Sim, queria dizer uma palavra. Vejam, a pandemia nos pegou num momento de surpresa e ela está mostrando muitos dos nossos limites. Eu acredito que um dos limites da nossa catequese é o fato de ela ser 100% presencial. E quando falo aqui 100% presencial, eu quero realçar que não é só o fato de que a catequese se dá durante os encontros presenciais, mas é que nós aproveitamos pouco a oportunidade de valorização dos encontros familiares. Se nós tivéssemos um ritmo de encontros presenciais, mas com o respaldo de encontros também em casa, vamos dizer assim, misturando uma coisa e outra, com duas modalidades, nesse momento nós teríamos um enorme apoio que seria dizer, olha, não teremos os encontros presenciais na comunidade, mas vamos fornecer todo o material para que os encontros aconteçam nas famílias. Aí está algo que a pandemia está nos ensinando. Nós temos que diversificar as modalidades da catequese, inclusive com o uso das mídias, que foi a pergunta, não é? Um plano, acho que deverá ser construído conjugando essas várias formas. E justamente, nós precisamos aprender a sair da sala, né? Nós temos uma catequese muito engessada. E quando a gente fala em sair, visitar, nós temos essa deficiência. E a pandemia nos trouxe isso, né? Quanto que nós estamos presos a essa rotina, como o senhor disse, escolar, e infelizmente ruim. A nossa catequese mostrou isso. As catequeses que já estavam avançando, que já tinham esse costume de trazer a família, eles tiveram um avanço maior do que as outras, né? Mais alguma? Nas comunidades rurais, sem acesso à internet, os encontros presenciais podem acontecer com um número pequeno de catequizandos? Eu acredito que sim, dentro sempre daquelas preocupações ou cuidados sanitários. Não deve ser encontros demorados, não pode haver aglomeração, não é preciso ser um espaço bastante amplo, ventilado. Deve-se exigir o uso de máscaras, tanto do catequista quanto dos catequizandos. Então, com esses cuidados e com a anuência dos pais, isso é muito importante, porque quando se trata de uma atividade que nós estamos promovendo, e nesse sentido nós estamos atraindo, no caso, crianças e adolescentes menores de idade, os responsáveis, seus pais, portanto, devem saber que eles estão lá conosco. Então, nesse sentido, é muito importante o contato com os pais, porque algum problema poderá ser imputado depois, a responsabilidade a nós, porque os pais nem sabiam que estava havendo catequese, e o filho foi para a catequese sem que eles estivessem sabendo. Então, isso é muito importante, né? O diálogo com os pais, com o pároco, sobretudo nas comunidades rurais, são muitas. É preciso avisar o pároco dessa possibilidade, sim, de fazer os encontros presenciais. E só lembrando, a gente sempre orienta os catequistas, mas desse contato com o sacerdote, né? De sempre entrar. Tem muitas vezes o sacerdote procura a gente, mas eu não estou sabendo disso, não. Mas a coordenação da catequese não informou nessas novas, o que está acontecendo. Então, a gente precisa sempre dessa orientação. Se vai começar presencialmente, conversar para ver se é possível, né? Tem mais alguma, Júnior? Quero saber como ficam as crianças que iniciaram ano passado com 11 anos, iriam completar 12 anos no final deste ano. Este ano irão para uma turma especial ou pode continuar na mesma turma? Você quer falar, Carol? Então, a nossa orientação se houve acompanhamento dessa turma de forma online, né? E eu estou falando esse acompanhamento, eu não estou falando de encontros específicos, gente, porque muitas vezes você teve esse acompanhamento em contato com o Zap dessa criança. Se houve um acompanhamento, essa criança ela vai avançar, certo? Se ela avançar, se ela estiver avançando da pré-eucaristia para a iniciação eucarística, ela vai avançar. Se ela estava na pré-eucaristia, é possível fazer já uma preparação já para que ela receba ainda esse ano o sacramento.
para que a gente não deixe que ela fique ainda para o outro ano. Esses casos, né, a gente tem que conversar com muita sabedoria, é lógico que uma criança que você não sabe se teve acompanhamento, que você não viu, não vai acontecer, mas essas que os catequistas tiveram esse contato, é possível sim. Tem aqui, Carol, antes dessa pergunta que está na tela, tem a participação da Dulcineia Henrique de Araújo, da Paróquia Santo Antônio de Grão-Mogol. Dom João e Carol, o que eu achei mais interessante neste tempo está sendo a participação dos pais, no qual eu criei um grupo, no qual eles acompanham. Muito bom da catequese, assim. Muito legal a participação da Dulcineia. Vejam vocês que temos encontrado alternativas e elas precisam ser valorizadas. Mas tinha a pergunta, podemos trabalhar, não é, com outro material sem ser a apostila indicada pela arquidiocese? Diga, Carol. Então, a apostila era uma orientação, né? O material que você encontrar, se ele não estiver fora daquilo que é o comum, né, daquela apostila, para aquela determinada idade, aquela faixa etária, é possível sim. Nós podemos trazer outros materiais. A apostila, ela é um subsídio utilizado para que o catequista, ele trabalhe, as etapas trabalhem no mesmo, na mesma direção, nas diversas paróquias e comunidades que nós temos. Esse é o objetivo da apostila. Então, esses outros subsídios, eles podem sim. E lembrando, gente, a nossa apostila é para o catequista. Ele não é para o catequizando, é apenas instrutivo, né? Para que tudo possa acontecer numa unidade, que é o que a gente busca. Sim, nesse caso, a Carol aponta um critério muito importante, que é a unidade. Nós temos uma proposta de um material arquidiocesano, que foi aprovado numa assembleia da catequese. Esse material, ele é para os catequistas, como já foi pontuado, e o uso de um outro material, como também um subsídio, eu diria que pode ficar a cargo do próprio catequista quando ele está trazendo ainda outros elementos, mas seguindo a linha que o material da arquidiocese aponta. A opção por dar uma direção própria, diferente da arquidiocese, é preciso dialogar com o pároco, porque senão vira uma confusão. Numa mesma paróquia, catequistas usam material da diocese e outros não. E, naturalmente, eu espero que todos os párocos priorizem o material da arquidiocese, porque aí nós estamos dentro de uma proposta de unidade diocesana. E se houver algum limite do material que a diocese tem, porque nenhum material é perfeito, vocês digam isso aos párocos ou à comissão arquidiocesana, para que, com o tempo, a gente venha fazer essas correções, né? Oxalá um dia nós possamos ter um material, todo ele escrito pela nossa própria diocese. O que temos foi uma adaptação do material da Arquidiocese de Mariana. Sim. A gente já deu 1 hora. Tá. Mas tem mais uma aqui. A gente já até respondeu, né? Eu respondi essa. Então, para esses que não têm internet em casa, a nossa orientação tem sido que o catequista, né, que a paróquia, encontre uma forma que facilite isso, seja de encontros que sejam preparados para que a criança, o adolescente ou o adulto faça em casa, né, e com a família, e depois haja um feedback de como esse encontro foi realizado. Então, a gente tem que encontrar outras formas para isso. Dom João, só tem uma questão que a gente, na pergunta, que eu achei interessante, eu não sei se o Júnior está com ela aí, mas diz respeito aos da Crisma, que eu acho interessante a gente fazer antes da gente finalizar esse momento de perguntas. Deixa eu só localizar ela aqui. Bem, ele fala assim, que a catequista pergunta que precisam de projetos para atrair e incentivar os adolescentes a permanecer na igreja. Ela diz isso, adolescentes. Participação de mais adolescentes em atividades pastorais. Eu só queria salientar que nós temos o estágio pastoral, né, é um termo que a gente ainda precisa melhorar, mas que a proposta é que o adolescente que esteja vivenciando a crisma, ele passe pelas experiências pastorais.
em diversas pastorais da paróquia, para que ele se identifique, para que de lá ele já fique em alguma. Nós temos várias experiências que tem dado certo, né? Aqui mesmo na Menino Jesus de Praga, em Montes Claros, nós temos muitos adolescentes que permaneceram nas pastorais que eles fizeram essa experiência. Então, a nossa diocese precisa aprimorar esse projeto dentro da Crisma, para que esse estágio, vamos dizer assim, essa experiência pastoral aconteça de fato. Então, nós temos esse projeto, sim, essa ideia. Então, a gente precisa colocar em prática, falar um pouco mais dele, para que ele seja reproduzido em todas as paróquias e comunidades. Desculpa. Então, sim. Eu acredito que nós tenhamos que encerrar, por causa do tempo proposto. Eu queria dizer duas coisas antes do encerramento. Primeiro, algumas perguntas que apareceram aqui, todas são importantes e merecem ser respondidas, mas existe o material da Arquidiocese, não só as chamadas apostilas, mas orientações que já respondem a essas perguntas. O que eu observo, talvez a sensação que fico, é que alguns catequistas ou agentes de pastoral não receberam este material, ou não houve um estudo entre o grupo de catequistas. Então, é muito importante, você que é catequista, não sei se a Caroline está aí com o material em mãos, poderia mostrar? Eu não estou, né, com ele aqui. Tudo bem, tá ok. Eu também não estou. Teria que ir lá dentro, na outra estante. E aí, mas eu quero insistir nisso, não é? Verifique na sua comunidade as orientações da Arquidiocese, elas já existem, e é só seguir por ali, vamos dizer, certo? É verdade que nós não temos ali uma resposta a todas as perguntas, mas algumas das dúvidas que estão aparecendo aqui, elas estão lá respondidas. Verifique com quem coordena a catequese, com o próprio pároco. A segunda coisa que eu queria dizer é que nós estamos vivendo também o processo da 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, dentro dos limites da pandemia, mas estamos dando passos. E vamos realizar na próxima terça-feira, dia 4, uma live com Dom Edson José Oriolo, que é bispo diocesano de Leopoldina, diocese aqui da Zona da Mata Mineira. E o Dom Edson vai, numa live, na terça-feira, dia 4, às 20 horas, trabalhar conosco sobre a ação pastoral em tempos de pandemia. Então, de algum modo, ele vai trazer iluminações também para a catequese. Não deixem de participar pelas redes da Arquidiocese, redes sociais. Hoje mesmo, vou passar para a Caroline, para ela fazer chegar a todos vocês o anúncio dessa live do próximo dia 4, às 20 horas. E também se ouviu, terceira coisa já que estão falando, aqui e ali nas perguntas, alguma observação sobre formação de catequistas. Depois, a Comissão Arquidiocesana vai também divulgar algumas iniciativas que estão acontecendo, tá bom? Agradecimentos, né? Quero agradecer a Dom João por essa oportunidade. Nós estávamos ansiosos, Dom João, por ter esse momento com o senhor, né? Eu falo em nome dos catequistas, né, da comissão, dizer que é muito bom tê-lo, né, nos conduzindo, saber que estamos próximos, e o nosso objetivo é esse, fazer um caminho de unidade, para que a evangelização aconteça da melhor forma possível, né, na nossa diocese. Quero agradecer a Pascom, na pessoa de Júnior e de Nelly, que nos assessoraram aqui para que isso acontecesse, para que tudo pudesse acontecer da melhor forma possível. Eu quero agradecer a comissão, na pessoa do padre, né, do nosso assessor, padre Antônio Ivanix, dizer que é muito bom ter conosco, ele tem sido um apoio, uma ajuda muito grande para esse novo processo que nós estamos passando, e a todos os catequistas, agentes de pastoral, todas as pessoas, né, que estão participando conosco, mesmo que não viva essa missão efetivamente de catequese, mas vive em algum momento essa evangelização, né, que é importante. Então, eu agradeço de coração, peço que vocês continuem conosco, nós estamos, né, enquanto comissão, à disposição para as dúvidas, para o que for necessário.
Nosso desejo é fazer com que a catequese na nossa diocese aconteça da melhor forma possível. E agora eu peço, né, Dom João, para finalizar com a bênção, para que essa live tão abençoada, né, finalize. E muito obrigada, viu, Dom João? Obrigado a você, Carol, pelo convite, pela oportunidade. Se não me engano, essa live deve ter ficado gravada, não é? Pelo sistema que foi feito, me parece que sim. Ela pode ser depois disponibilizada para outros assistirem. E o Serviço de Assessoria de Comunicação da Arquidiocese vai providenciar isso. Quero ainda dizer que pelo Face da Arquidiocese, daquilo que eu entendo, nós temos nesse momento 264 pessoas participando. E vi que pelo menos umas 15 pessoas fizeram, ou mais, fizeram compartilhamento do endereço. Então, nós devemos ter chegado aí a um número, talvez, umas 300 pessoas ou mais. Presencialmente, dificilmente nós conseguiríamos fazer isso aqui em Montes Claros, dadas as proporções da nossa arquidiocese. Vi que o pessoal de Salinas, Rubelita, Grão-Mogol, Bocaiúva, foram se manifestando aqui, Japonvar, Dolabella, estou vendo aqui os nomes aparecendo, além de muitos de Montes Claros. E vi que tinha também gente lá de Uberlândia nos seguindo. Nesse caso, nós extrapolamos o espaço da nossa arquidiocese, mas ficamos muito felizes com a participação de todos vocês e rogamos de Deus bênçãos de saúde, de paz e alegrias para todos, para vocês, suas famílias e suas comunidades. Então, vamos concluir esta live rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Venha sobre você, sobre sua família, sobre sua comunidade, sobre seus catequizandos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, abençoado descanso, até breve. Foi muito bom estar com você neste momento.